Primeiramente, boa tarde a todos, né? Graça e paz. Eu venho vos transmitir a mensagem de Deus novamente nesta tarde. E gostaria de falar sobre o seguinte tema que se encontra em Ezequiel, no capítulo de número 34, e será ele completo, do 1 ao 31. Vai falar sobre a profecia contra os pastores infiéis de Israel e o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Aqui um adendo: mesmo que a profecia seja para Israel, mesmo que a profecia seja para Israel, contra os pastores de Israel, querendo ou não, em muitas coisas são semelhantes os pastores de nosso país. Por essa questão, eu digo os falsos pastores, né, do nosso país. E aqui vai ter uma revelação muito interessante sobre a pessoa de Cristo também. Diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comes a gordura, vestivos de lã e degolas o cevado, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas domina sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, as pessoas justas nesse meio de igrejas de falsos profetas, elas são excomungadas, são escorraçadas. Elas, quando vão embora daquela igreja, o nome dela fica mal falado. Mas ninguém vai atrás. O incrível é, ninguém vai atrás para resgatar a ovelha. Só fala mal da ovelha, mas não vai atrás para resgatar. Julgam sem saber, defendem um líder, fazem dele um ídolo. Os culpados são tanto aqueles que defendem esses pastores quanto esses próprios pastores. Que, querendo ou não, ao dizer que aquele líder ele é a autoridade suprema daquele lugar, querendo ou não, as pessoas vão começar a achar que a palavra dele é absoluta. Diretamente ou indiretamente. Vai achar que a palavra dele é absoluta, está acima da palavra de Deus. E vão comparar ele com Deus. Porque se ele fala que ele está falando a palavra de Deus, e ele está misturando ensinamentos de homem, ensinamentos do coração enganoso dele na palavra de Deus, ele está se proclamando Deus. Compreende? E aqueles que o seguem se tornam adoradores desse falso profeta. Isso digo aqueles que seguem conscientemente, porque tem uns que não entendem o que estão fazendo. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outreiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos. De que maneira apacentam a si mesmos? Roubando dízimos, explorando dos fiéis de diversas maneiras. Eles estão apacentando o seu ego, enchendo o seu bolso, fazendo tudo o que é de errado. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas
ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se pastorearão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirva de pasto. Aqui ele está falando sobre um pastor que apacenta a si mesmo, avarento, idólatra. Um pastor que, dizendo-se pastor, procura somente explorar da igreja. Não procura somar a igreja. Não procura fortalecer a fraca, que está fraca na fé. Não procura curar aquela que está enferma. Não procura quando ele diz essa figura aqui, comes a gordura, veste-vos a lã e degolas o cevado. Ou seja, ele mata os fortes, aqueles que têm uma fé forte, que está ali para fortalecer o povo. Eles humilham ele, eles chamam de herege, diminuem a pessoa diminuem essas pessoas quanto a serem seres humanos, basicamente. Eles descartam esse nome como sendo mal. E Cristo disse: bem-aventurados sois vós, quando os homens descartarem o seu nome como sendo mal por causa do Filho de Deus, porque assim fizeram com os profetas que vos antecederam, os verdadeiros. E quando diz comes a gordura, é basicamente se alimentando do dízimo, usando o dinheiro do dízimo para se vestir, e veste da lã, né, que está escrito aqui. A fraca não fortalece, a doente não cura, a que está quebrada não ligam a parte que está quebrada, não juntou o osso quebrado, vamos dizer assim, né? A desgarrada não tornou a trazer. Aquela que saiu, eles nem vão atrás, basicamente. Eles não estão nem aí. A missão deles é expulsar os que dizem a verdade de lá, para que a mentira prevaleça, para que a mentira reine. Mas Cristo diz: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas. Diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Lembra aquela passagem que diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração? E querendo ou não, Deus ele se deixa encontrar por aqueles que amam a Ele. Deus se deixa encontrar por aqueles que com coração sincero se entregam a Ele. E eu as buscarei. Tanto que Cristo diz: não tem ovelha alguma que venha até mim, até a pessoa de Cristo. Não está falando até um pastor. Está falando não tem pessoa alguma que por si mesmo toma a ação de ir até Cristo para a salvação, que não seja enviada por Deus, porque o coração dela já se encontra contrito e está querendo buscar a verdade, querendo buscar a Deus. Por isso que diz: aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, aqui na terra de Israel. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Ou seja, apacentará nos montes de Israel, junto às torrentes, e em todos os lugares habitados da terra. Ou seja, há ovelhas de outras nações também, não somente de Israel. Apacentá-las-ei de bons pastos. O pasto aqui simboliza a palavra, né? E a convivência com a palavra de Deus. E nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em uma boa pastagem, e serão pastos pingues nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei,
apacentá-las-ei com justiça. O que ele está querendo dizer aqui? Ele vai curar as enfermas, ele vai buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que se desgarraram, ele vai ligar a que estava quebrada. Só que ele também diz que a gorda e a forte ele destruirá. O que é essa ovelha gorda e forte que está falando aqui? É aqueles que se inflam com o seu orgulho, os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes, os maldizentes, todos aqueles que caluniam os irmãos, aqueles que vivem uma vida falsa, um evangelho falso, e se enchem de religiosidade, enchem-se de orgulho e de avareza, enchem-se de tudo que é mal. A estes ele vai apacentar com justiça, com rigor. Ok? Porque Deus é a justiça. Ele diz o seguinte: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta a boa pastagem, a boa palavra aqui, né? Seria a palavra de Deus, é o bom pasto. Já não basta você ter um bom conhecimento da palavra de Deus, você entregue um bom conhecimento da palavra de Deus. Você vai entender aqui mais pra frente que ele está falando de uma pessoa que distorce o conhecimento de Deus. Aqui, ó. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? Esse pisar com os pés está simbolizando um sinal de desprezo à palavra. Ou seja, a palavra está sendo mudada, está sendo manchada. O pasto está sendo pisado. Compreende? Ou seja, está neste exato momento aqui, a pessoa, ela usufruindo da palavra, alimentando-se do melhor da palavra, mas ao seu próximo, ele pisa, ele leva uma palavra manchada. Compreende? E isso aqui também pode simbolizar as más obras da pessoa. A pessoa prega uma boa palavra, só que as más obras dela é como se mostrasse que o pasto está pisado. A palavra dela se torna inútil quando não vivida. Ou seja, é como se oferecesse um pasto pisado, porque um pasto que não gera frutos. Um pasto podre a outras pessoas. Porque as pessoas vão olhar e vão pensar, poxa, se ela diz que está comendo de um bom pasto e os frutos, a nutrição está deteriorando o caráter daquela pessoa, em vez de melhorar, tem algo errado ali. Aqui, ó. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido águas claras? As águas claras que está falando é a palavra de Deus, bebido da verdade, da fonte das águas da vida, que é Cristo. Claras, a vez de turvar o resto, ou seja, sujar o resto com os vossos pés. Ou seja, você ouviu o verdadeiro evangelho, mas você está manchando o verdadeiro evangelho por conta de sua conduta, ou por conta de pregar um falso evangelho. Você ouve a verdade, mas você a nega e oferece ao seu próximo um pasto manchado, uma água suja. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com vossos pés. A gente geralmente vê isso na figura de um falso profeta. Ele recebe, ele sabe da verdade, ele tem o conhecimento da verdade, ele se alimenta dessa verdade, entre aspas, porque não a vive, é só por religiosidade, para inflar seu ego, e ele oferece a mistura, o fermento de fariseu, juntamente com o pão sem fermento, que é a palavra de Deus. Quanto as minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os vossos pés, ou seja, se alimentam dessa nojeira toda. E bebem o que haveis turvado com os vossos pés. Ou seja, você pisa no evangelho o tempo todo, prega o evangelho errado o tempo todo, e é como se elas estivessem querendo enfiar a goela abaixo algo sujo, imundo no coração dos homens, fazendo eles viver a mesma hipocrisia que aqueles que pregam no púlpito, que se dizem pastores, mas não são.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas, ovelhas fortes, e ovelhas magras, que são fracas, né? Isso segundo a aparência humana. Aquele que tem mais sabedoria, mais conhecimento, é mais estimado na igreja, por exemplo. Aquele que não tem tanta sabedoria, às vezes é desprezado, mas talvez aquele seja o que pratica a verdade. Compreende? Não é o conhecimento da verdade apenas que liberta. O conhecer no sentido de conhecer a Cristo. Viver com Cristo. Liberta você das amarras do diabo. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem ateu que conhece a verdade. Por que a verdade não liberta então? Consegue me explicar? Tem ateu que conhece a verdade. Por que não liberta então? Tá compreendendo? Porque é a prática da verdade. É o crer é isso. É você dar fruto. A verdadeira fé é essa, que dá frutos. Compreende? Ele diz assim, ó. Nisto que com um lado, com o ombro dais empurrões, e com os chifres impele as fracas, até as espalhar para fora. Espalham para fora, jogam ela para fora. E com as atitudes, com o desprezo, vai fazendo a pessoa se desgastar na igreja e sair da igreja. E o que mais alegra o coração do falso profeta é um verdadeiro cristão sendo lançado fora da igreja dele. É um perigo a menos para a seita dele. Eu livrarei minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina. E julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Aqui na figura de Cristo como descendente de Davi, da linhagem de Davi. O Cristo da descendência de Davi é quem vai apacentar as ovelhas. Compreende? Por isso que Cristo diz, Ele é o pastor. E o que Deus diz? O que Davi diz no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não no sentido literal, mas no sentido de, ainda que eu permaneça numa circunstância difícil, isso não permanecerá para sempre. É basicamente isso. Compreende? O socorro vai vir de Deus. Não vou estar desamparado. É isso que esse primeiro verso diz. Que Deus é o pastor, não estaremos desamparados. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E meu servo Davi, na figura de Cristo, aqui é Cristo, será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outreiro, eu farei bênção, farei descer chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção. Querendo ou não, Israel estava sendo castigado por Deus. Então acabaria que as chuvas não seriam mais recorrentes, a plantação seria mais difícil. Havia bestas feras devorando homens por conta de seus pecados, por os que tentavam fugir do campo. Você vai ver no capítulo anterior que ele vai falar que o castigo é esse. Aqueles que fugirem para as florestas serão devorados pelas feras da terra, para os desertos, né? Serão devorados pelas feras da terra. Os que se esconderem nas cavernas morrerão de doença, e os que estiverem na cidade morrerão à espada. Ele estava relatando o castigo a Israel. Por aqui ele está relatando uma restauração de Israel e proclamando Cristo como pastor de Israel. E acabarei com as bestas feras da terra, seguro habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outreiro eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas de seu jugo. Você lembra que Cristo fala
tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E ele diz, tomai sobre vós meu jugo e aprendei que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas, que seria a paz que ele proclamou aqui. E tereis paz para a vossa alma. Estarão seguros na terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as varas de seu jugo, o jugo de escravidão, o jugo do pecado, e as livrar das mãos dos que as escravizam. Não somente os falsos profetas, mas Satanás também. O principal agente da iniquidade. Aquele que opera em nós o desejo pelo pecado. Ele amplia o desejo. Ele está ali para aumentar o desejo. É claro que o homem, ele é o principal atuante, mas o principal influente é Satanás. Compreende? Logo após a carne, que é o homem em si, ou seja, a carne é aquela que atua, o homem é aquele que atua, que faz o pecado, mas o principal influente é Satanás. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando livrar as varas do seu jugo para livrar do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. E saberão e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espalhe. Levantar-lhe-eis plantação memorável, nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, aqui nesta passagem ele está falando explicitamente contra os falsos profetas. E se você tem alguma dúvida que aqui está falando que Cristo é o pastor, que ele é o único pastor, veja o que ele diz também no Evangelho de João, capítulo 10. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, os falsos profetas. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Esse sair para fora que as pessoas dizem da igreja, eles dizem, é sair para fora do templo. Alguns desigrejados dizem, né, sair para fora do templo. Não, não é sair para fora do templo. Não está ligado com um espaço geográfico, ok? E também não é sair para fora do mundo, nem sair para fora do seu relacionamento com pessoas. Seria sair para fora da corrupção do mundo. Isso é ser igreja, isso é eclésia, é sair para fora da comunhão com o mundo. É sair para fora do pecado, da iniquidade. Compreende? Está muito mais profundo do que somente sair para fora de um sistema religioso. É sair para fora de uma vida religiosa. Uma vida constantemente regrada em obediência à lei. Sair de uma vida de iniquidade, de prostituição. Sair de uma vida de ateísmo, de homossexualismo, sair do que você imaginar de pecado, você sair para fora, ser livre do seu caráter corrupto, ser livre de um coração corrupto, compreende? Sair para fora de si mesmo, sair para fora do seu ego, entende?
você sair para fora de uma vida indigna, uma vida miserável, porque o pecado nos torna miseráveis. Então, diz assim, ó. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, tem esse detalhe, tem ovelhas que pertencem a homens. Estão sendo pastoreadas por homens. E tem ovelhas que estão sendo pastoreadas por Deus. E o pastor delas, se elas tiverem pastor, é apenas um irmão. Porque, querendo ou não, a Bíblia diz que Deus, ele é imutável. E também diz que ele é pastor dos pastores. Então, querendo ou não, pode-se haver pastor. O que Cristo é contra é os falsos pastores. Compreende? Porque Cristo é o modelo do verdadeiro pastor, de um bom pastor. Ele não vai ser contra um bom pastor. Ele vai ser contra um falso pastor. Mas de modo algum seguirão o estranho. O estranho aqui é aquele que prega um evangelho estranho. Lembra que Paulo diz? Se vier um anjo do céu, se eu mesmo pronunciar esse evangelho, um evangelho falso, e um anjo do céu pronunciar um evangelho que você desconhece, considere-o amaldiçoado, anátema. Ou seja, não seguirão a voz desses estranhos, porque não reconhece a voz de Deus neles. É só o egoísmo humano falando. Estes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Os falsos profetas, né, da época, os fariseus. Mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Ou seja, não darão crédito à palavra deles. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A figura aqui do falso profeta. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida eterna, não abundância material. A vida é em abundância. Abundância de vida eterna, não abundância de bens materiais. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu te pergunto, se tiver um pastor formado no caráter de Deus, de Cristo, que está disposto a dar sua vida para defender as ovelhas, você acha que Cristo vai ser contra ele? Sinceramente, não. Não vai ser contra ele. Ele está dando um bom exemplo. Ele está sendo como Paulo e dizendo: sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Compreende? Eu sou bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, na figura de Satanás. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, ele não anuncia a verdade. Você lembra quando fala do atalaia? Lá em Ezequiel 33, que o dever do atalaia é avisar o povo do perigo da espada, do perigo de morte, e para que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem a Deus. E se ele avisar e a pessoa permanecer no caminho errado, ela morrer, o sangue será sobre ela mesma. Ele livrará suas mãos de culpa do sangue daquela pessoa. Mas se ele não avisar e ela morrer, aquela ovelha, ela vai ter o sangue requerido daquele falso, daquele atalaia, né? Daquele que avisa, né? Então o que acontece? Por não falarem a verdade, por não se portarem como atalaia, não dizerem a verdade, eles estão, como se diz, eles estão entregando todos à condenação, porque não está expondo o pecado dos homens para que eles se arrependam.
Então vão morrer todos em suas iniquidades, se Deus não tiver misericórdia. Se Ele quiser salvar alguns naquele meio, Ele vai salvar. Mas o curso natural é esse. As pessoas vão morrer em iniquidade e o sangue vai ser requerido desse falso profeta. E diz o seguinte, ó. O mercenário foge, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo. Ou seja, não tem estima, não tem amor às ovelhas. Vê vir o lobo, Satanás, o perigo, as tentações, o pecado, não avisa. Ele abandona as ovelhas e foge. Ele só prega o lucro, o materialismo para atrair pessoas que mais gananciosas que ele, que ofertem para barganhar com Deus. E assim ele vai ganhando a vida em cima de... Ele constrói o seu luxo em cima de dinheiro alheio, em cima de desonestidade. Então o lobo as arrebata e as dispersa. As toma, as dispersa, divide. A mente das pessoas ficam divididas umas contra as outras e também elas são lançadas fora daquele meio. Elas se dividem umas contra as outras e também arrebatadas. Satanás vem e leva a alma delas. É basicamente isso. Essa é a figura. Entendeu? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado, não tem amor às ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece assim como o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha ovelha e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são do aprisco de Israel, a fim de a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui ele está falando, haverá somente um rebanho e um pastor. Okay. Ainda tem outras ovelhas, ok? Então haverá um rebanho e um pastor. Na figura de unidade, de apenas um mesmo. Compreende? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então o que acontece? Eu vou ler também João... Calma aí. Mateus 23. Que é Jesus rebatendo os escribas e fariseus. Ele diz o seguinte, ó. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Mas por que ele diz? Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. Porque eles eram de Israel, eles tinham conhecimento, sabedoria, só não praticavam. Agora você quer pegar essa passagem e aplicar a falsos profetas aqui em nosso meio? Que distorcem tudo e seguir tudo que eles dizem? Você vai estar completamente errado. Você estará sendo um cego e louco por seguir eles. Porque eles não têm o conhecimento verdadeiro. Os fariseus tinham um conhecimento verdadeiro e pregavam o conhecimento verdadeiro, só não viviam. Eles só não viviam. Mas eles pregavam o verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso que Jesus disse, tudo quanto eles disserem para vocês, guardem em seus corações e pratiquem. Compreende? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis em suas obras. Ele só diz isso. Só não imitem em suas obras, mas façam o que eles falam, porque eles estão falando a verdade. Compreende? Mas eu pergunto, os falsos profetas estão falando a verdade? Então não faça nem o que eles falam, nem o que eles fazem.
Porém não os imites nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Aqui no sentido de impor, de forçar. Entende? É você pegar algo à força e forçar outro a carregar uma carga. É basicamente isso que está figurado aqui. E põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Ou seja, não se esforçam a praticar. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens. Se eles estão fazendo só para serem vistos. Tá entendendo? Pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações na praças, o serem chamado mestre pelos homens. Mestres, pastores, compreende? Ele diz a nós, a quem? Aos discípulos e às multidões que estavam ali. Vós, porém, não queiram ser chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Quando você fala isso, você rebaixa a pessoa no mesmo nível. Você não rebaixa, você coloca todos em nível de igualdade. Compreende? Ele diz: a ninguém sobre a terra chameis por vosso pai, como substituindo um pai espiritual que é Deus. Porque só um é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, que é pastor, né? Aquele que guia as ovelhas. Porque um só é vosso guia, o vosso pastor, o Cristo. Mas ele diz o seguinte: com qual intuito ele disse? É para que se evitassem se tornar pastores? Não. O que Tiago fala? Irmãos, não procurem muitos de vós se tornar mestres, sabendo que nós receberemos mais dura sentença. Nós seremos tratados com mais rigidez, porque conhecemos a verdade e temos maior conhecimento da verdade. Seremos tratados com mais rigidez. Não queiram todos vocês serem mestres e pastores. Qual o intuito dele falar isso? Foi para abolir o pastorado? Não. Olha aqui. A ninguém sobre a terra chamei vosso pai, tá? Ele diz: mas o maior entre vós será vosso serviçal, vosso servo. Ou o que ele diz, escravo. E o que a palavra de Deus diz? Sede de servos uns dos outros pelo amor de Cristo. Sede servos uns dos outros em amor. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor. Compreende? Mas o maior entre vós será o mais humilde. Aquele que serve, aquele que se dispõe a servir, aquele que se entrega para os irmãos, que se entrega em amor aos irmãos, que apazigua as contendas na igreja, que procura manter a união dos irmãos na verdade e na fé, e juntamente com a prática do amor. Compreende? Ele diz: quem a si mesmo se exaltar, se encher de ego, se superestimar, ele diz o seguinte: será humilhado. E humilhado no sentido do quê? Humilhação dos homens mesmo. Os homens vão ver que ele está basicamente sendo hipócrita, vão humilhá-lo. Compreende? O orgulho será ferido, é isso que ele está querendo dizer. Aquele que a si mesmo se orgulhar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado, será estimado por Deus. É basicamente isso. Entende? Porque Deus, ele humilha a soberba dos orgulhosos. Entende? O orgulho precede a queda. Compreende? Então, explicado aqui para vocês, retornando novamente só para complementar a mensagem. Ezequiel, né?
Ok. Tem uma mensagem, eu vou pegar só um trecho para não ficar muito longo. Diz o seguinte, ó. Aqui, ó. Ezequiel 33, do 10 até... do 10 ao 20, vai ter que ser assim, vai ser inevitável. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai vós, assim falas vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Como, pois, seremos salvos? Né? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do malvado, do perverso, ou do ímpio, mas em que o perverso, o ímpio, se converta de seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos de teu povo, a justiça do justo não o poderá livrar no dia de sua transgressão. No dia em que a gente peca, a gente fazendo boas obras, a nossa justiça não nos livrará da condenação. Só o que pode livrar é o sangue de Cristo. É se humilhar diante dos pés de Cristo. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter sua perversidade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Compreende? O justo, ele não poderá permanecer salvo no dia em que ele pecar. Ele não permanecer, que eu digo, não existe perca de salvação. Só para deixar claro. E o que acontece? Cristo, ele não perde as ovelhas dele. Os eleitos serão salvos. Então o plano de Deus é infalível. Então não tem como os eleitos perderem a salvação. Porém, como não sabemos quem são os eleitos ou não, pregamos para que todos se afirmem na verdade. Então o que diz aqui, ó? Quando eu disser ao justo que certamente viverá, esse é um detalhe muito interessante. Quando eu disser ao justo certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças praticadas, mas na sua iniquidade que pratica, um verbo presente, que pratica, está praticando, ele morrerá, será condenado. Quando eu também disser ao perverso, ao ímpio, certamente morrerá, será condenado. E se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituir o perverso, o penhor, pagar o furtado, andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos de teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Compreende? Um detalhe muito interessante, quando você estiver no caminho de Deus, não se apoie na sua justiça própria, se apoie em Cristo. Porque se Deus falar, der uma convicção no seu coração de que você está salvo, você certamente viverás. Não confie na sua justiça, no seu bom senso, no seu senso próprio de justiça. Ainda que haja uma nova criatura em você, não confie nisso. Porque a nova criatura tem um grande defeito. E esse defeito se chama carne. E a nova criatura
é restaurada através do Espírito Santo na nossa carne, no nosso espírito, uma união de espírito com Deus. Compreende? A carne só muda porque Deus está aqui no nosso coração. Então não se orgulhe da sua mudança, mas permaneça humilhando-se diante de Deus, pondo-se como pequeno diante de Deus, como humilde, como fraco. Lembra o que diz as Escrituras? Quando eu sou fraco, aí então sou forte, porque o poder de Deus se revela na minha fraqueza. Então, considere-se fraco diante de Deus. Considere-se humilde. Ponha-se no seu lugar de pecador. Porque, querendo ou não deixamos de ser pecador quando nos convertermos. Mas quanto mais tivermos consciências, eu sou pecador e preciso todos os dias mais e mais de Cristo, nós não nos tornaremos arrogantes de confiar nas nossas obras. Ok? Graça e paz a todos. Deus abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira, um ótimo feriado, né? Hoje é dia dos trabalhadores. E a todos os trabalhadores também deste país. Que Deus abençoe vocês, grandemente a família de vocês. E obrigado se você ouviu até aqui. E se possível, divulgue este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Há uma grande tristeza no meu coração de saber que a verdade ela não é aceita. Mas eu agradeço a todos vocês que têm ouvido até aqui. Eu agradeço de coração mesmo. Reconheço que Cristo, Ele pode mudar a vida de vocês como mudou a minha. Ok? Graça e paz. Deus abençoe a todos.